Fala, meu povo, bom? Sumido, né? Mas olha eu aqui de volta. Deixa eu trocar uma ideia sobre esse negócio aí que rolou essa semana, sobre as mountain bike Aro 32. Mas hoje, fazendo speed. Bom, povo, então vamos lá falar sobre a questão das Aro 32. Semana passada, tá quase caindo aqui. Semana passada, a UCI divulgou que, meu Deus, tá torto aqui, que estão liberadas as mountain bike Aro 32. A UCI, aquela instituição que vive preocupada com a altura de meia dos ciclistas e etc. Aí ela liberou a questão das mountain bikes Aro 32. E aí, automaticamente, começa aquela discussão de, isso é um golpe de marketing da indústria, e etc e tal. E, realmente, é um golpe de marketing da indústria. Mas isso quer dizer que, necessariamente, isso é algo ruim? Não, porque faz parte. O que acontece? Vamos lá. Desde que eu trabalho com esse mercado, é até engraçado, que assim, hoje eu não vou mais, enfim, tô um pouco mais focado em outras coisas, mas eu já fui muito lançamento de produto, né? E você tinha lá as empresas fazendo a divulgação dos seus novos produtos. E a bicicleta, ela tem um problema. Ela é um produto muito simples. Ela é um produto que tem 2 rodas, um quadro, 2 freios, muito simples, e um sistema de transmissão de força, que é um pé de vela com 1 ou 2 coroas, uma corrente e um descarrilador lá atrás com uma sequência de pinhões, uma catraca que se chama cassete. É isso, a bicicleta é isso. Ela não tem mais nada além disso. Então, como ele é um produto elegantemente e maravilhosamente muito simples, a quantidade de inovações que você consegue fazer num produto tão simples, ela é limitada. Então, virava até uma certa piada. Você viu os repórteres gringos, assim, que tinham mais liberdade, digamos assim, de falar, chegavam em alguns lançamentos de produto lá fora, na sede das empresas, o cara falava, então quer dizer que essa agora é mais uma vez a mais rápida, a mais leve, a mais rígida bicicleta que vocês já fizeram na história. Porque o discurso acaba meio que sendo o mesmo, né? Você tem uma repetição de coisas. A bicicleta, ela não tem... A gente passou por um período aí que você teve uma real possibilidade de ter isso tudo, porque a bicicleta ela passou por uma mudança construtiva relativamente grande, né? Você começou os quadros de carbono, e aí quando você começou o advento da tecnologia de carbono para o mercado da bicicleta, ele passou por uma evolução. Então as bicicletas realmente mudaram bastante, né? Você teve o advento das bicicletas aero, e aí o pessoal conseguia fazer umas bicicletas aero que eram muito aerodinâmicas, mas elas eram pesadas. Então, aí esse peso acabou fazendo com que elas não ficassem legais para subida, aí eles fizeram as bicicletas de montanha e a bicicleta aerodinâmica, só que eles foram evoluindo o processo construtivo e conseguiram juntar as coisas de novo, e aí você voltou a ter as bicicletas que ela é tão aerodinâmica quanto para subir montanha, serve para os dois, porque eles melhoraram o processo construtivo, e aí você teve a mudança no ciclismo de estrada para os freios a disco,
né? E aí você teve uma mudança, principalmente por conta da Red Bull, que você teve uma radicalização no sentido de que o esporte ficou mais radical do mountain bike, e aí então isso existiu uma demanda para que as bicicletas de mountain bike ficassem mais capazes de passar por obstáculos e tal. Então isso fez com que você tivesse uma mudança não só do tamanho do aro que você teve, né, da 26 para 29, mas você teve também uma mudança grande na geometria das bicicletas, né? Os guidões ficaram mais largos, você teve uma abertura da caixa de direção, e aí para compensar essa abertura de caixa de direção, você teve o City Tube veio mais para frente, você tem pneus mais largos, então aumentou o clearance. Quando você teve a mudança da 26 para 29, isso fez com que o guarda-chuva da roda ficasse maior, então ela torcia mais, então eles tiveram que aumentar o eixo, aí você foi para esse eixo boost, que é o de 148, enfim. Então foi um momento que você passou por muita coisa. Só que você não tem mais muito para onde ir agora, né? Porque você já meio que bateu no limite mínimo da UCI, aí você não tem mais muito para onde ir do ponto de vista de nível técnico dos percursos de cross-country, né? Porque você já está chegando em alguns percursos ali no nível do enduro, com saltos, com coisa, e a bicicleta não pode ficar tão pesada também. Então você está meio que chegando no limite. E aí, na minha opinião, vem a questão do 32, porque em tese, com a 32, você vai passar por todo esse processo de novo, né? Você vai precisar criar um eixo maior ainda, vai precisar, enfim, todas essas coisas que fizeram com que você tivesse toda essa movimentação no mercado. Quer dizer que necessariamente todo mundo vai ser obrigado a tal, não sei o quê? Não necessariamente, porque tem produtos que não pegam. Vocês lembram do 27,5? E eu sempre falei que o 27,5 para mim ele era o pior dos mundos, porque ele nem era tão ágil quanto a 26 e nem tinha a capacidade de passar os obstáculos que a 29, né? Ficou um produto ali meio no meio do caminho, aí o Nino andava, e aí como o Nino andava, ele era o maior da história, a galera comprava. Mas assim que ele parou de andar, morreu. Acabou, né? Então, assim, eu achava a 29, a 27,5 meio descasada. Aí você teve as fat bikes, lembra das fat bikes? Enfim, teve muita coisa aí no mercado que apareceu e desapareceu, né? Mas, se for um produto que aparecer e se mostrar com performance, que principalmente os atletas de elite começarem a andar e conseguirem ter performance com isso, aí possivelmente você vai ter uma mudança de mercado como um todo e aí você vai acabar sendo obrigado a trocar a sua bicicleta, porque começa a ficar sem opção até de reposição, né? Se você não tem uma demanda grande por um produto, por exemplo, 26 você não tem uma demanda grande por produtos top de linha 26, então se você comprar uma bicicleta top de linha, você não vai conseguir, primeiro que o valor de revenda cai muito, e aí você não consegue uma roda, você não consegue pneu, enfim, várias coisas começam a faltar. E o foco do desenvolvimento da indústria vai para o que vende mais, né? Então, se vende mais 29, então as evoluções e as coisas começam a ir para 29, né? Se for para 32, que eu duvido, sinceramente, eu acho grande demais. Existe um mercado, existe para o pessoal muito grande. O cara de 2 metros de altura, 1,90 m para lá, e talvez você tenha uma demanda. Mas se esse grupo vai ser suficiente para bancar um desenvolvimento de toda uma linha de bicicleta, não sei. Mas, quer dizer que o mercado está errado e isso é um absurdo? Não, você não é obrigado a comprar, você não é obrigado nem a andar de bicicleta. Você anda o que você quer, né? Não tem ninguém botando uma arma na sua cabeça falando que você tem que comprar aquilo. Eu acho que é uma tentativa do mercado de tentar algo novo para dar uma movimentada. Então, o mercado da bicicleta está passando por uma crise muito grande desde a pandemia. Então, sim, na minha concepção, uma jogada de marketing. A tentativa de se criar um novo produto. Agora, se esse produto vai pegar ou não, aí depende das pessoas, né? Eu acho que as pessoas estão... o mercado da bike está muito descasado, ele está muito caro, né? Ele está muito caro em tudo.
E eu acredito que depois de tanto tempo já sem grandes evoluções, no mercado você tem margem sim para baixar muito o preço. Porque você pega as marcas no Brasil, por exemplo, elas estão focando muito em topo de linha, que é onde a crise não chega, né, dos super ricos aí, então você tem realmente uma demanda nisso aí. Mas bicicleta, assim, de média gama para baixo, tá vendendo nada. Né? Tá muito caro, as competições estão esvaziadas, porque é caro você participar da competição, porque a passagem tá cara, a gasolina tá caro, o hotel tá caro, manutenção de bicicleta tá cara, então você vai trocar alguma coisa para você participar da prova, não tem jeito, aí você volta da prova, a bicicleta tá toda cagada, você gasta um monte de dinheiro, enfim, então tá tudo muito caro. Então, e o mercado não se sustenta só com topo de linha, né? Vocês sabem disso, a Fiat é dona da Ferrari. Quem paga a conta é a Fiat, não é a Ferrari. A Ferrari ela é um objeto de desejo lá. Mas não é ela que paga a conta. Se você não vende do meio para baixo, não sustenta, né? Então, eu acho que o mercado ele precisa passar por o povo precisa cair a ficha, né? Acordar e falar, não, vamos voltar para a realidade aqui, né? Então, enfim, essa é a minha opinião sobre o assunto. Vocês se matem aí nos comentários, como sempre. E é isso. Fala aí o que vocês acham. Vocês vão comprar uma 32 para vocês? Imagina um cara de 1,50 com motorbike 32, coisa mais linda. Falou para vocês.